Olá, pessoal. Estamos iniciando hoje mais um Vozescast, episódio de número 5. Eu vou me apresentar. Eu sou a Ana Paula e aqui ao meu lado está o líder, gente, o nosso líder dos jovens. Olá, E aí, Evandro? tô felizão. Amém. Rafa, acho que é uma oportunidade bacana pra gente falar, né, com esse... Vou falar de que você é jogador, né? Porque você joga ainda, né? De vez em quando. Então, de vez em quando, mas é bênção. Vai ser um bate-papo que vai ser bênção de Deus, tenho certeza. Exatamente. Então, o Evandro aqui já deu uma prévia sobre o que nós iremos conversar hoje e com quem iremos, que é o Rafael. Vou apresentar melhor o Rafael Leão. Ele é presbítero da AD Belém, especificamente do setor 16, casado, tem um filhinho já e vem por aí mais uma. Olha que bênção, parabéns, Deus abençoe. Isso, e vamos conversar, vamos iniciar aí. Minha primeira pergunta, Rafael, é a seguinte: você é cristão desde berço ou como que Não. é o evangelho na sua vida? Não, na verdade, a minha conversão, né, eu conhecer Jesus, ela foi bem conturbada, né? Eu morava com a minha mãe, meu pai separado, né, desde que eu era novinho. E minha mãe começou assim muito sem saber um direcionamento espiritual. E aí, por influência de um, influência de outro, nós acabamos adotando o espiritismo como religião, né? E a gente era praticante, ia no centro, né? Bastante tempo. A minha infância aí foi dentro de um centro espírita. E até o momento que a gente sentia um vazio na alma, né? Mesmo indo no espiritismo, mesmo buscando uma religião, mas a gente sentia esse vazio. E a gente começou a procurar. Ia num lugar, ia em outro. E até que nós chegamos assim, sem expectativa nenhuma, e entramos dentro de uma igreja evangélica. E ali o pastor foi bem solícito, nos acolheu. E a gente começou a frequentar a igreja, né? Eu para ser bem sincero, no começo eu não tinha interesse nenhum, não tinha vontade nenhuma, né? Eu ia mesmo, e eu sempre falo isso, às vezes antes de pregar, né? Eu agradeço muito minha mãe, porque eu ia na igreja sem vontade nenhuma, ia, ficava com o braço cruzado, né? Não via a hora de acabar o culto, não via a hora de ir embora. E minha mãe sempre falava, olha, você vai ir, me obrigava mesmo, você vai para o culto, você vai estar lá. E eu ia, eu tinha 13, 12 anos de idade, e eu já era um adolescente bem rebelde. E ia, de braço cruzado, querendo ir embora, bravo com ela, ia brigado. Até que um dia Jesus me encontrou num desses cultos e eu entreguei a minha vida de verdade, de coração. Mais ou menos com qual idade? Ó, eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, mas eu ainda eu entreguei a minha vida para Jesus, eu aceitei a Jesus, né? Ele me aceitou, né, para ser mais específico, Sim. mas eu ainda tinha muita coisa que eu precisava mudar. E por falta de entendimento meu, eu achava que eu conseguia conciliar tá na igreja, tá com Jesus e fazer minhas coisas, minhas vontades, meus prazeres por falta de conhecimento. Eu ainda penei bastante até entrar no caminho certo mesmo. Uau, incrível. Não, show de bola. Ô, Rafa, você disse muito que penou, né, pra entrar nos caminhos do Senhor. Mas você, eu acho assim, o acompanhar, se diz assim, da igreja, dos pastores, que faltou isso pra você ou não? Ó, eu vou falar o que aconteceu comigo, a minha experiência. Eu ia para a igreja que nós aceitamos Jesus, nós entregamos a vida para Ele. E eu ia para o culto, e assim, sendo bem aberto, eu era um jovem que eu estava em pecado. Eu estava em pecado e eu ia para o culto, e eu sentava no culto e o pastor falava assim, olha, Jesus te ama, Jesus ama a sua vida. E eu, na minha mente de jovem, de adolescente, eu pensava assim, pô, se Jesus me ama, eu em pecado, para que eu vou mudar? Eu pensava comigo, esse era meu pensamento. Eu estou em pecado, eu sei que eu estou, Jesus está falando através do pastor que me ama, para que eu vou mudar? Posso ficar de qualquer jeito. Vou ficar de qualquer jeito. E eu estava levando a vida de qualquer jeito. E eu comecei aí, um amigo indicou, e a gente começou, eu e minha mãe, ir num culto no lar, no ponto de pregação. Antigamente tinha muito mais isso, né, do Belém.
A gente ia nos pontos de pregação numa casa, e esse ponto de pregação era no meio da comunidade, no Singapura, lá no Jardim Eduardo, perto da Vila Formosa. E a gente começou a ir. E quando eu cheguei nesse culto, o primeiro dia que eu cheguei, que eu sentei assim, era uma casa, e eu cheguei, o pastor olhou para mim, para minha cara, e falou assim: olha, Jesus te ama, mas o seu pecado ele abomina. E quando ele falou isso para mim, assim, aquilo foi como se fosse uma flecha que veio cortando minha alma, meu coração, sabe? E ali eu entendi que não tem como a gente caminhar com Jesus e caminhar com o mundo, caminhar com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos pecados, não tem essa coerência, né? Então, assim, eu comecei a entender através desse ponto de pregação a maneira que eu deveria me portar diante de Deus, diante das pessoas, e aí eu começou a transformação acontecer dentro de mim, mas através do confronto. Nossa, show de bola. Eu acho assim, o evangelho ele tem que confrontar nós, né, para haver a mudança. Se não confronta, eu acho que não tem mudança, né? Então eu acho que é uma coisa que hoje falta na nossa juventude, né, dessa geração. Eles não querem o confronto, né? Eles acreditam num Cristo que dá uma bênção, né? Mas o propósito, eles não querem nem correr atrás disso, né? Então, eu acho que, como você fala, o pessoal fala assim, você bate muito na geração, né? A geração atual nossa, né? Mas aqui está vivendo, né? A coisa tá meio complicada, né? O que você acha? Sim. É mais aquilo, não é venha a nós o vosso reino, tipo, o reino de Deus só venha a nós, quer dizer, e nós não irmos até a Deus. É isso mesmo. É bem e assim, para mim foi bem complicado, assim, até eu entender. E eu acho que isso ele vai muito de até uma falta de conhecimento de quem está chegando e também uma falta de ensino de quem deveria estar ensinando. Porque eu acho que são essas duas vertentes. A pessoa que está chegando agora, ela não tem o conhecimento mesmo, né? Paulo até fala, peca por falta de conhecimento. Exato. Mas a questão de quem ensina, há uma responsabilidade grande também em ter o compromisso com a verdade, de ensinar, porque às vezes a gente quer uma igreja cheia, a gente quer uma igreja lotada, mas a gente não quer ensinar da maneira que deveria ensinar, porque se ensinar, muita gente não vai gostar, muita gente vai querer sair, mas é melhor, eu sempre aprendi isso, é melhor a gente estar em poucos, mais uma igreja que ama a palavra, que obedece a Deus, obedece a palavra, do que uma igreja cheia que não quer compromisso, né? Eu sempre tenho isso como um estilo de vida. Nossa, mano. É uma pegada que eu falo muito assim para os jovens, né? Que o confronto ele nos traz a realidade do cristianismo, né? Eu vou falar algo para você. Eu jogava bola, né? Também, né? E eu sempre falava assim, né? Nossa, eu vou ser aquele jogador de Cristo, né? Que eu vou pregar o evangelho, né? E uma vez uma irmã falou assim: Deus muda tudo em segundos para você fazer a obra dele, né? E eu falava assim, não, para, né? Que isso, né? Vou seguir, né? É o que eu queria, né? Mas a gente vive os nossos sonhos, né? E quando Deus tem os sonhos dele para nós? Exatamente. Aí que é forte, né? Então, exatamente. Eu acho que quando a gente começa a viver o propósito, aí que as coisas começam a acontecer. Né? É verdade. Dá uma funilada, né? Mas eu acho que é importante, até pro nosso caráter cristão. Agora, uma questão. Depois desse confronto que você teve, aí da questão de chegarem, falarem que Jesus te ama, foi não é automático, mas você sentiu a mudança a partir daquele dia? Ou, tipo assim, foi um processo ainda doloroso, assim, custoso para você entender de fato o amor de Jesus pela sua vida? Bem longo, bem longo. E aí eu já vou entrar também porque eu não consigo falar disso sem contar um pouco da história, né? Então, assim, nesse processo de busca espiritual, de buscar um preenchimento espiritual, eu sempre, desde cedo, eu fui sempre ligado ao esporte, né? Então, eu fiz natação, fiz judô e eu comecei no futebol. Nesse período, assim, de inconstância espiritual, eu sempre jogava, né? Jogava nas escolinhas, sempre fazendo testes. E eu comecei a jogar na Portuguesa, comecei a jogar bem jovem, acho que eu tinha uns 11 para 12 anos também, bem nesse intervalo. E comecei a jogar, da Portuguesa eu saí, fui para o Juventus da Moca, e aí no Juventus da Moca que começou a minha trajetória mesmo. Né? Eu lembro que
Teve um jogo que eu não ia jogar, eu quebrei o meu dedo da mão, e eu não ia jogar esse jogo, eu tava sentindo incômodo, eu tava com uma tala, eu falei, olha, eu não vou jogar, e aí o técnico falou assim, não, você vai jogar esse jogo, você vai jogar porque eu preciso de você. E nesse jogo, acabou o jogo, foi 0-0 o jogo, um jogo bem ruim, e aí no final do jogo um rapaz veio falar comigo, né? Ele tinha aparência de não ser brasileiro, falando tudo enrolado, e eu falei assim, nossa, o que será, né? E ele pediu para marcar uma reunião comigo, com a minha mãe, com meu pai, dizendo que ele era um olheiro do Manchester United da Inglaterra. E ele queria fazer uma reunião comigo. E eu pensei assim, pô, lá na Moca, assim, um jogo era Juventus de Santo André, se eu não me engano, Campeonato Paulista não lembro se era sub-15, eu não lembro exatamente. E eu, meu, o que um cara, o olheiro do Manchester, tá num jogo Santo André e Juventus, sub-15, pra quê, né? E a gente ficou muito desconfiado de tudo isso. E aí, tipo, o jogo foi num sábado de manhã, na segunda-feira a gente já marcou a reunião no Shopping Anália Franco. E ele apresentou um projeto para mim e falou: olha, eu quero que você seja um jogador de futebol. Eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto, eu quero te levar para o Manchester e eu vou te dar você vai ter um futuro promissor. E aquilo me encantou, né? Embora a gente sinta que a gente tenha uma necessidade na alma, a gente quer realizar os nossos desejos da carne, como você falou, né? Os nossos sonhos, os nossos projetos. E eu tinha um sonho, como qualquer jovem, de ser um jogador de futebol profissional, de jogar na seleção e tudo mais. E começou esse projeto, né? A gente ia, nos 3 primeiros anos, a gente ia a cada 15 dias para a Inglaterra. Então ia só eu, ele, mais 2 jogadores, a gente ia, fazia treinos e para eu me adaptar até eu completar os 18 anos. E aí ia, ficava, e nesse período de ir para a Inglaterra, de voltar, foi o período que Deus ele começou a me moldar. Então foi nesse intervalo de realizar o meu sonho e de Deus se apresentar para mim. Porque eu conhecia o Deus através das pessoas me apresentarem Deus, dos cultos. E aí Deus, hoje eu entendo isso. Deus ele me levou para fora, ele me tirou do lado do meu pai, da minha mãe, do lado dos meus amigos, do lado do meu pastor, para ele se apresentar para mim num momento particular. Então foi essa experiência. Ô, Rafa, mas me explica um negócio. Como que o olheiro chega até você, né? Te faz uma proposta e a sua família para você ir para fora? Como que ficou? Então, na verdade, a gente ficou muito desconfiado, né? Porque Exato, assim, porque eu acabei de sair do jogo, eu tinha acabado, tomei banho, saí do vestiário, tava indo embora, meu pai tava nesse dia, tava eu, meu pai e minha mãe, e a gente tava indo pro carro para ir embora e ele abordou a gente na saída do estádio ali. E ele falou assim, olha, é claro que pelo jeito que ele falava, tudo, ele me deu um cartãozinho do símbolo do Manchester, tudo na época, então assim, passou um pouco de confiança. Mas mesmo assim a minha mãe ficou receosa. Quando ele apresentou o projeto, tudo na reunião, ele mostrou o contrato, mostrou tudo da forma que ia ser, minha mãe e meu pai, claro, ficou mais tranquilo. Claro que sempre com o pezinho atrás, mas confiou, deu um voto de confiança, vamos dizer assim. Porque nesse meio é muita gente que também quer se aproveitar. Sim. Então, assim, tudo indicava que era uma coisa verdadeira, que era uma coisa certa. E realmente era. A gente só deu a confiança para ele apresentar e a gente foi embora. Você tava com quantos anos na época? Eu tava com 15 anos. Caramba, já era uma decisão. 15 anos, era. Porque 15 anos. eu passei na peneira do Corinthians, né? Fiquei na base. Com 16 anos, eu já precisei decidir se eu continuava jogando bola ou trabalhar. Porque o clube ele só pagava a questão de vale transporte, não tinha nem salário na época. Era essa doideira. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar. Porque você chega num ponto que você começa a sentir, eu preciso estourar. Eu preciso virar logo num time, num empresário. Como você disse, se o empresário chega até você, é bem mais fácil. É bem mais né? fácil. Mas Se ele vo- veio direto pra mim, né? Ele veio, não teve intermediário, ele que veio Tem que direto. ser bom, né, mano? A gente era a perna de pau, né? Foi direto. Então, é top, mano. Mas essa questão da família, essa base, ajuda bastante. Ajuda bastante. Na época que eu fui sozinho, né? Com 15 anos, aí minha mãe, meu pai teve que fazer autorização para eu poder viajar. Então, assim, eles acompanharam tudo, né? A gente conheceu a família também do olheiro, que mora ali na Moca também, a gente conheceu a esposa. Então, assim, passou uma confiança para nós, para a gente acreditar nesse projeto. Você é filho único?
Eu sou filho único. Do meu pai eu tenho 2 irmãos, né? Tenho um menino e uma menina. Mas da minha Nossa, mãe eu tenho só. começo a lembrar, tipo, do Nicolas, tipo, jogando bola, eu deixar com... Ah, eu não sei se eu deixaria não, meu. Então, minha mãe foi guerreira aí, ó. Eu não sei se eu deixaria também não hoje meu filho. Porque, a princípio, o cara é um desconhecido ainda. Desconhecido. Desconhecido. E você por quanto tempo? Ó? Aí eu comecei dos 15 aos 18, eu comecei aí, umas 3, 4 vezes no ano para eu me adaptar. Então eu ia, ficava um mês, 15 dias, voltava. Ia 4 vezes no ano. Aí no outro ano seguinte a mesma coisa. Até quando eu completasse 18 anos. Aí quando eu completei 18 anos, aí eu fiquei um ano direto. Fiquei um ano direto lá. Joga bola, Aninha? Você joga? Eu jogo. Sério mesmo? A Aninha é jogadora. Né? Não, eu tô falando sério. Eu estou falando sério mesmo. Jogava. Mas nada profissional, gente. Eu sempre amei essas vibes dos garotos, sabe? De jogar. Mentira. Verdade, gente. Era boa mesmo? Não, mas eu era goleira. Qual time? Ah, não é um time. Não, tem que ter um das time. amigas, time das amigas. É o time da escola, gente. Do ensino médio. Mas qual time que você tinha, assim, de... Quando você era pequena, assim? Não. Corinthians, Flamengo? Não, time de paixão eu não tenho. Hoje eu tenho um que eu admiro, mas tem toda uma história por trás disso, que é o Flamengo. Mas é porque eu vivi uma situação com o Flamengo, gente. E não me aprovar. Mas é porque tem toda uma questão por trás. Mas assim, eu não sou muito ligada em futebol, já deu pra perceber, não sou. Não, Esse eu passo. eu melhorei bastante, porque, meu, Corinthians, sempre, mano. Sempre. Nossa. Minha família, a grande maioria da minha família é totalmente corintiana, né? E minha esposa é palmeirense. Nossa. A briga em casa. Aí, meu sogro já falecido, palmeirense roxo, obreiro. E eu era moleque, tipo, chegava na igreja tarde pra caramba, porque esperava acabar o jogo pra vir pra igreja, né? Ele na porta, se o Corinthians ganhasse, ele dava a paz pra mim, não. Passava, nem dava a paz. Entra. Se o Palmeiras ganhasse, paz do Senhor, tudo bem? Chegou cedo, hein? Nossa. Tipo, punk. Mas a família da Nátria inteira palmeirense. Caramba. É isso aí. E você tem um time de coração? Não, hoje eu não torço mais. Quando eu jogava, eu torcia bastante pro Corinthians. Acompanhava bastante, mas hoje eu já não tenho mais essa de ficar vidrado, vendo, não tenho mais não. Perdi. Não tá sofrendo tanto, né? Não Porque tô agora sofrendo. o time tá muito ruim, né? Gente, tá ruim. O time tá ruim. É isso aí. Eu vejo só assim o noticiário às vezes quando foi o placar, mas eu não paro mais para assistir assim. Não. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tava em Manchester, você falou, né? E como que é, mano? Conhecer os caras tudo lá, tipo... Você conheceu o Cristiano Ronaldo, né? Foi. A primeira vez que eu cheguei na Inglaterra com 15 anos, eu acho que foi o último ano que o Cristiano Ronaldo estava no Manchester. Sério? Se não me engano, foi o último ano. E assim, foi algo de outro mundo, porque eu pisei, eu cheguei lá no centro de treinamento do Manchester, e assim, era diferente de tudo que eu já tinha visto. Os jogadores profissionais, eles comiam todos juntos no refeitório, todo mundo ficava junto. Então, eu cheguei, o Cristiano Ronaldo já estava assim no refeitório, né? A gente estava ali, a gente fazia o pão de manhã, e eu cheguei, ele estava ali para esquentar o pão, e eu cheguei do lado. E assim, as notícias lá dentro do clube, ela corria bem rápido. Então, assim, quem estava chegando não conhecia assim todo mundo, mas quem estava lá dentro sabia quem estava chegando. Então, quando eu cheguei lá do Cristiano Ronaldo, ele chegou e falou assim para mim do meu lado. Ele falou: "Você que é o brasileiro?" Nossa. Aí eu falei: "Sou eu." Ele falou assim: "Olha, se precisar de alguma coisa aqui, pode falar comigo." Imagina, você Ele falar era com o novo Cristiano na Ronaldo. época, né? Era. Quantos ele tinha na época, mais ou menos? Porque Ele foi novo pro Manchester, né? Tava na Champions, né? Tava. Eu não sei se ele já tinha ganho uma Champions ou se ele ganhou do próximo ano, assim, eu não me recordo, mas ele era novo, ele era bem novo. Caramba. Ele tava novão. Deu uma tremida, não deu não? Deu, claro, novinho. Eu tava com 15, né? E eu cheguei assim, já tendo essa experiência com ele, foi... Você fala inglês, não? Foi forte, eu aprendi, né? Aí, ó. Eu aprendi. Professora. Eu não aprendi com a técnica da professora Aninha, né? Eu aprendi aquele... Ai, que gentil, gente. E eu vou contar essa experiência depois do inglês aí, porque foi
Foi algo assim que eu passei um sufoco, né? Que eu cheguei assim com 15 anos e eu não sabia falar nem o português direito, né? Jogava e eu não sabia falar. E eu passava muita vergonha, porque assim, os ingleses, ele não tem essa solicitude que o brasileiro tem de chegar, de abraçar, ó, se precisar, tal. O inglês, de fato, ele não tem isso, ele é frio, né? Tipo assim, se vira, o inglês é uma obrigação, você tem que aprender, se vira. E tipo, eu cheguei com 15 anos, que nem eu falei, eu não gostava de estudar, não tinha esse, né, esse amor pelo estudo, eu queria jogar bola. E eu passei muita vergonha, porque a gente fazia reuniões, às vezes eu precisava falar alguma coisa em inglês e eu não sabia nada, não sabia nada, não sabia nada, passava vergonha. Tinha brasileiro. Tinha um professor que depois, quando eu completei 18 anos, eles me deram um professor particular que ele me ajudou. Mas assim, até dos 15 aos 18, lá que eu ficava indo, eu sofri, né? Sofri bastante, porque eles fazem muito essa questão social. Então, às vezes, a gente ia visitar algum lugar, ia para algum lugar e eu precisava falar e eu tremia, né? Porque eu não sabia. Então, assim, teve um dia que eu lembro que foi um pouco. Eu estava já para completar 18 anos, que eu lembro que eu fui dormir um dia e eu falei assim: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não sei falar inglês, eu estou sofrendo bullying, tá difícil, porque era difícil, eles não se esforçavam para me entender. E aí eu falei assim, Senhor, me ensina a falar inglês, eu quero fazer um voto com o Senhor. Me ensina a falar inglês. E eu lembro, Deus é minha testemunha, eu lembro que nesse dia eu fui dormir e eu orei e falei, me ensina a falar inglês, Senhor. E eu dormi. No outro dia eu acordei e eu lembro que assim, o primeiro pensamento que eu tive na minha mente, eu pensei em inglês. Um pensamento meio que veio na minha cabeça, eu pensei assim, eu falando inglês assim no meu pensamento. E eu falei, meu Deus, que negócio estranho, né? Nunca tive isso. E eu lembro que eu cheguei no clube e assim, eu falo, foi do dia pra noite. Deus, ele me ensinou. Eu cheguei no clube e eu já começava a falar com todo mundo, eu já conseguia interagir com todo mundo, né? Eu já me adequei, já fiz meus grupos ali dentro e ele me ensinou. Uma coisa que eu não sabia, eu não estudei para isso, mas Jesus me ensinou. Um voto que eu fiz com ele, eu falei, Senhor, me ensina. E ele me ensinou a falar inglês. Eu não sabia, tanto que depois eu vou falar, eu morei na Finlândia depois, eu morei na Inglaterra, eu viajei por diversos países e com o que Jesus me ensinou. Ó, o voto de vocês que vão fazer o inglês aqui vai ser assim: Jesus, usa a professora Aninha para me ensinar inglês, tá bom? Esse é o voto. Exatamente, esse. Porque eu não tinha uma professora lá, então eu fui direto, fui na fonte. Mas Jesus preparou a professora para vocês. Mas é isso que eu tava falando pra você. O empresário deixou você assim, sozinho lá, sem inglês, praticamente nada. Na verdade ele não era empresário, ele era olheiro do Manchester, ele era Só funcionário fazia a do Manchester. função de levar. Isso, mas ele me ajudou bastante, assim, porque eu entendi depois. E o que ele fez foi algo bom, porque ele meio que me deixou lá para eu convivendo com os outros e pegando, porque é difícil, assim, você aprender o inglês. Aqui, quando você chega lá, é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. A professora pode falar melhor, mas é muito diferente. É muito diferente. A dinâmica é diferente. Você precisa resolver, porque assim, se você não fala inglês lá, você está lá, sozinho. Se você não fala, você não come, você não sai. Então você precisa se virar, você precisa aprender. Eu acho que às vezes a gente fica muito acomodado, né? Assim, eu vou na aula, mas se não aprender, tá bom. Mas quando você chega lá, que você tá lá, você tem que aprender. Você é obrigado a aprender. Tem que se virar. Tem que se virar, senão você não vive. Professora. Tô errado, professora? Tô errado? Está certíssimo. É assim. É experiência própria e de outras pessoas que foram também, que falam que só dão valor quando estão lá fora. Exatamente. É bem assim mesmo. É na necessidade que a gente vê. Que a gente precisa mesmo de fato. Incrível, muito bem. E aí, você estava nessa sua questão lá e você falou que foi nesse momento que você teve essa questão, essa dualidade da sua vida profissional, do seu sonho e da questão da fé, de Deus, enfim. E como foi isso, assim, você chegar a um ponto de escolher, de renunciar o que você queria e seguir Eu vou contar para vocês qual foi o divisor de águas. Isso.
Quando eu fui a primeira vez para a Inglaterra, a gente fez um jogo amistoso lá, quando eu tinha 15 anos. A gente fez um jogo amistoso contra o Aston Villa, um time lá da Inglaterra. E o olheiro falou assim para mim: Rafael, se você for bem nesse primeiro período, o pessoal gostar de você, a gente vai assinar um contrato quando você voltar de opção de compra, que o Manchester tem a opção de te comprar e você vai ficar indo até os 18, a gente vai formalizar tudo em contrato. Então, assim, eu fui para poder dar a vida nessa primeira experiência de 15 ou 20 dias. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem nesse jogo. Eu fiz um gol, eu joguei bem. Não sei que estava muito frio, mas eu acabei jogando bem. E quando eu voltei, ele me chamou no apartamento e a gente assinou o contrato. Né? Deu tudo certo, glória a Deus. Foi assim uma bênção, né? Conseguimos ganhar um valor na época que para nós nos ajudou bastante também, eu e minha mãe. E aí, na semana que a gente assinou o contrato, que a gente já estava indo para a igreja, indo para o ponto de pregação, minha mãe falou assim: olha, minha mãe começou a andar com as irmãs, né, tudo, e as irmãs falaram assim: olha, a gente tem por costume, quando a gente tem uma bênção muito grande, a gente faz um culto de ação e graça, para a gente agradecer pelas bênçãos e tudo mais. E minha mãe falou: não, legal. Aí a gente foi na sala da minha avó e começamos a chamar os irmãos. Para fazer esse culto de ação e graça. E um irmão foi chamando o outro foi chamando o outro, e eu sei que a sala da minha avó ficou cheia, e gente que eu nunca vi na vida, nunca vi. E tipo, foi assim na semana que eu assinei contrato. Aí eu assinei no sábado, acho que marcou na quarta, na quinta-feira, alguma coisa assim. E começou a chegar gente, e um foi tendo oportunidade, outro foi falando, e eu no sofá aqui, né, falando: meu Deus, não vejo a hora disso acabar, tô com fome, né? E ali sentado, e de repente uma irmã teve oportunidade. Uma irmã que eu nunca vi na vida, não me conhecia, nunca me viu, eu nunca vi ela, ela nunca me viu, lá de Barueri. E de repente eu não tinha esse. Eu estava indo para a igreja, eu estava indo para o ponto de pregação, mas eu ainda não tinha esse contato. Você, talvez jovem, adolescente que está ouvindo, talvez pense comigo. Eu não tinha ainda essa visão de que Deus ele usa alguém para falar com a gente, assim, de uma forma pessoal. Porque uma coisa é o pastor pregando, o pastor falando, mas Deus usa alguém em profecia, eu não tinha ainda essa experiência, e eu pensava que isso não acontecia. E aí, de repente, essa irmã veio marchando assim na minha direção, e eu aqui, assim, de cabeça baixa, né? Eu vi ela vindo, assim, de canto de olho, e ela colocou o dedo na minha cara. E ela falou assim: filho, Deus manda te dizer, eu não te chamei para chutar uma bola, Meu Deus do mas céu. eu te chamei para pregar a minha palavra. E assim, na hora que ela falou isso, tipo, eu tinha na semana que eu assinei o contrato com o Manchester. E detalhe, nessa semana que eu assinei o contrato com o Manchester, eu assinei um contrato de 3 anos com a Adidas. Então eu recebia material todo esportivo, eu recebia roupa, eu recebia chuteira, eu recebia... Eu ia trazer, eu acabei esquecendo. Eu tenho uma chuteira personalizada da Adidas, quando eu estava na Inglaterra, que eles personalizaram com o meu nome, tudo certinho. E assim, foi nessa semana, na mesma semana que eu assinei, que eu fui lá no centro da Adidas, lá em Alphaville, fui lá, assinei com o Manchester. E nessa semana, Deus usou essa irmã para falar comigo. E eu lembro que acabou o culto e eu fiquei com aquela palavra. Eu falei assim: não é possível. Não faz sentido assim, eu pensava, né? Não faz sentido. E eu lembro que eu entrei no banheiro assim da minha avó e eu falei: não, Deus errou o endereço. Não era para mim essa palavra. Né? Isso não é para mim. E assim, uma coisa que eu aprendi é essa: Deus ele não erra endereço. Deus ele não erra a palavra. Era comigo. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender era isso. Eu falava assim: Deus, por que o Senhor não me quer jogando? Eu tenho um amigo que joga, prega, eu tenho um amigo que joga, que é crente. Por que comigo não? Por que comigo não pode ser assim? E esse era um dos questionamentos que eu tinha com Deus muito. E aí Deus ele me fez entender, ele falou assim para mim: olha, filho, para alguns o chamado ele é diferente. Você pega assim a história de Saul. Saul falou assim: Senhor, eu não quero. Saul começou nas atitudes a rejeitar Deus. Deus falou assim: Saul, se você não quiser, tem o Davi aí que é melhor que você. Eu levanto ele. E para Jonas não foi assim. Deus falou assim: Jonas, o negócio é com você, não é com seu pai, não é com sua mãe, é com você. E se você não quiser, eu coloco você no ventre do peixe para você entender que é com você. E Deus falou isso bem nítido para mim. Ele falou: é com você. Só que, pensa, eu tinha acabado de assinar um contrato de 3 anos com o Manchester. Eu tinha acabado de assinar um contrato de 3 anos com a Adidas. E eu recebi essa notícia de Deus que não me queria jogando. Eu falei: não, eu vou continuar jogando.
eu vou continuar realizando meu sonho. É isso, Deus deixou eu chegar até aqui, deixou eu assinar para agora falar que não. Eu vou continuar. E eu continuei. E foi nesse período que eu fui para a Inglaterra, porque assim, o olheiro do Manchester falou assim: Rafael, você vai ficar na casa de uma família inglesa que é para você se adaptar com eles, você entender o costume do pessoal da Inglaterra e tudo mais. Só que os gêmeos, o Rafael e o Fábio, que hoje o Rafael tá no Botafogo, o Fábio tá no Grêmio, eles já estavam no auge lá na Inglaterra, né? Era a época que eles são os gêmeos, eles estavam no auge na Inglaterra. Tava no Manchester, né? Eles estavam lá, eles moravam lá numa casa muito boa. E eu já conhecia eles de ficar nesses 15 dias e voltar. Eles falaram assim: olha, você não vai ficar nessa casa dessa família, você vai ficar na minha casa. Você vai morar aqui com a gente, você vai ficar com a gente. E eu tenho que agradecer eles demais, né? Se eles verem esse vídeo aí, obrigado, viu, gente? Vocês foram demais. Eles me ajudaram em tudo, gente. A gente saía para comer, eles, ó, eu vou pagar tudo. Eles me levavam, me buscavam. O irmão deles também, principalmente, o Luiz Henrique, me ajudou muito. Então, assim, esse período que eu fiquei na casa deles foi um período que Deus ele se apresentou para mim. É porque eu assinei o contrato de 3 anos com o Manchester e 3 anos com a Adidas e fui para a Inglaterra, né? E fiquei. E aí, nesse período, foi quando Deus ele se apresentou para mim. Ele começou a se revelar para mim em sonhos. E foi tão engraçado que eu lembro que Deus ele começou a colocar um sentimento em mim de ter o desejo pela palavra, né? De ler a Bíblia, de ler a palavra. E eu lembro que diversas vezes eu estava indo treinar de manhã e meu coração batia bem forte assim e tinha esse pensamento: olha, eu preciso ler a palavra, eu preciso voltar para casa e ler. Nesse período que eu fiquei na Inglaterra, foi o período que Deus ele se apresentou para mim através da palavra. Eu li a Bíblia de uma ponta a outra mais de 4 vezes nesse período, né? Então, assim, foi um período que eu me aproximei de Deus e Deus ele se revelou para mim. Foi forte. Mas pra você entender o nome de Deus, foi difícil, né? Foi difícil. Porque não é fácil, né? Foi A gente difícil. conjecturando, falando, né? É fácil. Mas na hora, o sentimento. Vou largar tudo isso aqui, porque você percorrer uma estrada e chegar na ponta, Deus falar, não é. E aí? Então, na verdade, eu lutei com isso muito tempo. Porque Deus ele falou isso para mim e eu continuei jogando. Eu não parei de imediato, né? Não foi uma pausa imediata. Eu ainda continuei por alguns anos, 4, 5 anos depois disso ainda, né? Então, assim, Deus ele permitiu que eu continuasse. Só que ele permitiu com que eu viesse com marcas também, né? Eu tenho um pino no meu pé hoje, né? Então, assim, hoje, às vezes, muito frio, eu piso o pé no chão, meu pé dói. Eu tenho um pino, eu tenho as marcas da minha rebeldia, vamos dizer assim. Porque Deus ele me chamou e eu não quis, eu lutei, eu briguei. Mas hoje olha onde eu tô hoje, né? Hoje eu Sim. tô aqui. Eu sempre falo que, assim, todas as vezes que eu fugia, em cada esquina, Deus ele estava me esperando. E foi bem isso. No final, a gente vai estar no centro da vontade de Deus. A gente vai estar onde Deus quer que a gente esteja. A gente vai rodar, vai bater a cabeça, vai sofrer, mas no final a gente vai chegar onde Deus quer. Então, assim, eu lutei muito com isso. Eu falei, Deus, não quero, vou continuar. Só que, assim, eu via como que Deus fosse me dando oportunidades para parar. Ele foi me dando, olha, para, eu tô te chamando, para. E eu fui levando, eu quis continuar, era meu desejo continuar. Pensa nisso aqui. Quando eu assinei o contrato com o Manchester e eu colocava meu nome no Google, eu via notícia minha na Inglaterra, eu via notícia minha em Portugal, eu via notícia minha no Jornal da Holanda, no Jornal da França. E assim, aquilo, querendo ou não, ele mexe com a gente, né? Mexe com você. Então, assim, para eu chegar à decisão de falar não foi difícil. Eu precisei passar pelo processo que a Aninha falou, que Deus ele se apresentou para mim lá na Inglaterra. Então, assim, eu não tinha minha mãe perto, não tinha pai perto, não tinha pastor perto, mas eu tinha Deus. E Deus ele foi me orientando, né? E eu conhecia Deus através da palavra, lendo a palavra, né? Buscando Ele, orando. E eu cresci espiritualmente assim. Foi desse jeito, foi Arrepia, né, dessa Aninha? forma. Eu tô te falando isso porque eu tive muita dificuldade, Rafa, pra ter esse entendimento na questão do não de Deus. Quando eu parei de jogar, eu falava assim, não, mas eu lutei tanto,
né? A expectativa das pessoas que tem em volta também, né? Porque quando a gente começa a jogar bola, a gente começa a pensar na família, a gente Ajudar a começa a família. exatamente, começa a criar um mundo, né? E você coloca o evangelho assim, não, eu vou pregar para meus amigos lá dentro, eu vou fazer isso. Eu lembro quando a gente ficava no CT do Corinthians, né? Porque era no Parque São Jorge, né? E era no Itaquerão que a gente ia também, né? Porque agora é o estágio, né? Sim. Meu, eu falava, não, eu vou pregar pros caras aqui e já era, né? Quando fala que não, tipo, dói, mano. Dói. E pra você ter a estabilidade mental, é grande, só Deus, mano. Só Deus. É só Deus, porque não é fácil. Aninha, eu sei que você é jogadora de futebol aí. Eu sou muito jogadora, mas eu tenho uma curiosidade. Vocês falando sobre isso, eu vejo que tem muitos jogadores que falam sobre Deus, falam sobre a palavra, até quando eles fazem gols, eles fazem algum sinal em homenagem a Deus, enfim, tudo mais. Tem isso nos bastidores de grupos que se encontram para orar? Ou tem alguém que faz que evangeliza? Tem, sim. Um foco do evangelismo para jogadores? Sim, sempre tem. Quando a gente chegava nos clubes, aqui no Brasil principalmente, sempre tem alguma igreja, algum pastor que ele está ali dando suporte para os clubes. Então é costume, a maioria dos clubes do Brasil é fazer cultos ali na concentração, ali no centro de treinamento. Praticamente todos os clubes que eu passei tinham isso. Aí cresceu bastante. Faz os cultos. Tem o Atleta de Cristo hoje. Exatamente. Na minha época sempre tinha um que era pregador no Não, elenco. sempre tem. Que, vão se unir aí, vão fazer um culto entre nós. E foi crescendo, um vai puxando o outro. É o evangelismo. Por isso que cresce na nossa mentalidade, né? Eu vou pregar o evangelho aqui dentro. Isso mesmo. Tem muito isso. Tem muito. Respondido. Essa parte é forte também lá dentro. Não, e pra você ver na época que jogava, eu via gente sendo batizada, né? Com o Espírito Santo no CT. Isso mesmo. Porque era tão forte. A gente brinca assim, mas quando você se doa realmente, né? Na questão de adoração, isso eu falo isso em qualquer lugar. Deus responde, mano. Então é uma coisa que é top, mano, é top. É isso. Eu puxando aqui, desculpa, Evandro. Olha, a gente quer falar. Não, são as curiosidades, porque o que a gente vê é que os jogadores vivem uma vida assim extremamente de não que no luxo você não possa conhecer Deus, mas sabe aquela questão de luxúria também, aquela ostentação por trás. E aí é meio é meio contraditório, entende? Sim. Tipo, eu fico imaginando, ok, mas eles não aparentam isso, mas então existe essa questão de conexão com Deus nos bastidores e pelo visto é mais forte, igual vocês estão falando aqui, do que eu imaginava. Entendi. Muito bom. É forte, isso é forte. Tem bastante isso. Eu vou contar uma experiência para vocês. Depois de um tempo que eu saí do Manchester, eu fui jogar num time no interior de São Paulo. E quando eu cheguei nesse clube, eu já estava firme com Deus, já estava pregando e tudo mais. E Deus mandando eu parar e eu continuando. E eu cheguei nesse clube e eu via que ali tinha uma obra para ser realizada ali. Então eu me juntei com mais uns 2 ou 3 ali do clube. A gente morava debaixo da arquibancada e do estádio. E a gente começou a falar assim, olha, vamos fazer uns cultos aqui dentro, vamos começar a pregar, né? E a gente começou. E eu lembro que o presidente desse clube ele era totalmente contra isso. Ele não apoiava isso de forma alguma, ele era totalmente contra. E a gente começou a fazer culto na cozinha ali do refeitório do clube, né? Da arquibancada ali de baixo. E começou a crescer. Porque assim, nesse meio também, tem gente que vive na luxúria, vamos dizer assim, mas ele é simpatizante. Ele gosta de um louvor, ele gosta de uma palavra assim, de repente. Então, assim, ele não se entregou totalmente, mas ele é simpatizante. Então, ele frequentava. Até pode falar de Deus, alguma coisa, mas ele não tem aquele compromisso. Ele simpatiza com as coisas. Então, começou a crescer. E o presidente, diversas vezes, assim, ele zombava da gente. Eu lembro uma vez, assim, a faca caiu. Ele estava passando com o prato e a faca caiu, ele fez o sinal da cruz assim pra gente, zombando. E eu lembro que chegou num dia, esse culto começou a crescer, começou a crescer os jogadores ali dentro. E eu lembro que um dia a gente chegou de manhã para treinar
e tinha uma lista na frente do vestiário, assim, com 5, 6 nomes. E aí o presidente falou assim, olha, quem tá com esses nomes na lista não vai treinar mais junto com o time, não vai mais comer no mesmo horário, não vai mais tomar, vai fazer tudo diferente, está separado, né? Ele afastou esses 6 nomes. E eu fui ver os nomes ali que estavam, o meu era o primeiro. E ali era só os crentes estavam, né? Só os que começaram ali essa obra. Só começou. E isso há uns 8 anos atrás. E aí ele chegou para mim e falou assim, Rafael, quero falar com você amanhã na minha sala. De manhã vai lá, presidente. E eu falei, tá bom. Eu já tinha esse status de ter jogado no Manchester e tudo mais, então ele me considerava, aparentemente. E aí ele me chamou na sala dele e eu orei, eu falei, Senhor, eu vou falar um monte para ele agora, eu vou entrar e vou desabafar, vou falar um monte, Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, olha, você vai entrar e vai ficar quieto. Olha a estratégia do adversário para sua vida. E eu peguei, eu sentei assim, ele na minha frente, eu aqui na frente. Ele chegou para mim e falou assim, olha, você viu os nomes que estavam na lista, que estão separados? Eu falei, vi, presidente, vi. Assim com a cabeça, vi. Ele falou assim, são todos os crentes aqui do clube. Eu balançando a cabeça, assim. Ele falou, você acha que isso é coincidência? E eu olhando assim para ele, meu olho encheu de lágrimas, assim, né? Porque eu tava querendo falar e eu me segurando. E ele, você acha que isso é coincidência? Aí ele falou assim para mim, olha essa história de onde você veio, você jogou no Manchester, onde você tá agora, e agora você tá afastado nesse clube. Posso te dar um conselho? Ele falou para mim, eu olhando assim para ele, ele falou assim, ó, deixa de lado a Bíblia. É muita Bíblia aqui dentro. Ele olhando no meu olho assim, irmão, como eu tô olhando para vocês assim, ó. Tem muita Bíblia aqui dentro. E ele falou assim, eu vou fazer um desafio para você. Deixa a Bíblia, deixa essa Bíblia de lado e eu duvido a sua vida não mudar em um mês. E eu olhando assim para ele, eu querendo falar, eu querendo, né? Porque a nossa vontade, a nossa reação é falar, meu, né? E ele falou assim, ó, eu duvido a sua vida não mudar em um mês, se você não deixar a Bíblia, deixar de pregar, deixar de fazer as coisas aqui dentro. E eu peguei e saí. E assim, eu fiquei muito chateado. Nós entramos num propósito de oração, assim, nós fizemos uma guerra espiritual muito grande ali dentro, mas nós fomos orar. Nós fomos orar, oramos, buscando a Deus. E eu sei que nesse período passou aí uns 5, 6 meses e eu afastado. A gente pensa, todo mundo indo treinar e eu ficando no quarto. Porque eu treinava no horário separado, eu não podia treinar no mesmo horário que eles. O pessoal ia comer e eu comia no horário diferente porque eu não podia comer no mesmo horário que eles. E eu passei isso uns 5, 6 meses. Enquanto isso, Jesus salvando um, Jesus curando o outro. E eu vivendo esse período. E assim, aí o pessoal me ligava e falava, e aí, não tá jogando? Eu falei, não tô. E eu lembro, eu acho que eu tinha pego uma bactéria naquela época, eu não lembro. Eu sei que eu tava muito magro, sentia fraqueza assim nos ossos. E minha mãe me ligava assim e falava, filho, volta para casa, né? O que você tá fazendo aí? Você não precisa disso. E aí eu lembro eu lembro que eu falava pra minha mãe lembra isso até hoje, eu falava para ela no telefone, eu falava as palavras de Neemias, eu falava, mãe, eu tô numa grande obra e eu não posso sair daqui. E assim, eles viam, quem tá de fora tá vendo o quê? A gente afastado, o nosso sonho indo por água abaixo, mas a gente que estava dentro, eu que estava dentro ali, eu estava vendo o que Jesus estava fazendo ali dentro. Né? Gente que chegou desviada e aceitou Jesus e voltou e estava firme. E eu lembro que no final, quando eu estava para ir embora, assim, passou 6 meses eu afastado, vivendo nessa condição, o presidente chegou assim no refeitório, ele me chamou assim, no meio do refeitório ele parou, chamou mais uns 2, e ele abraçou a gente assim, ó, a gente fez um círculo assim no meio, e ele abraçou a gente e ele falou assim, Rafael, deixa eu te fazer um pedido. O olho dele encheu de lágrimas, esse mesmo que fez a proposta para mim, para eu parar. Ele falou assim, deixa eu fazer um pedido para você. Você pode fazer uma oração por mim aqui? E a gente não entendeu nada, porque né, ele que fez todo esse rebuliço, ele chorando assim, as lágrimas. Ele falou, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, posso, presidente, posso sim. Ele falou assim, porque desde o dia que eu afastei vocês, eu não consigo dormir. Então faz uma oração aqui, porque eu quero voltar a dormir. E a gente orou por ele lá, e assim, foi um quebrantamento, assim, o trabalhar de Deus foi tremendo, assim. Caiu, tá Foi arrepiado, tremendo, né? foi tremendo, né? Foi tremendo. É que o pessoal não tem esse entendimento, mas nos clubes tem muito isso. Na Tem questão muito.
do evangelismo, do culto, né? E é muito importante. Tem gente que chega quebrado lá, que o evangelho ele entra de uma forma, o cara fala assim, ó, entra na sala do presidente, ó, não quero mais jogar. Vou seguir o evangelho. É isso mesmo. Eu já vi vários, É isso vários mesmo, que abandonou. E eu, né, nasci no berço evangélico, eu falava, esse cara é louco, meu, para. Tá, né? A gente que tem que dar o exemplo, né, acaba, né, falando pra quê, né? Por que vai abandonar tudo? Não, meu, eu conheci algo que tem sentido, Evandro. Os caras falavam É isso isso pra mim. mesmo, é isso mesmo. É o propósito de vida, né? Exatamente. E assim, eu colho os frutos disso até hoje, porque assim, às vezes a gente pregava e muita gente vinha, simpatizante, que nem eu te falei, mas assim, tinha vezes que a gente pregava e a gente não via o fruto, assim, de imediato, porque a gente pensa assim, eu vou pregar, eu vou evangelizar e o fruto vai vir amanhã. Hoje não é assim. Há 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, um rapaz me ligou, da época que a gente jogava nesse clube aí, no interior de São Paulo. E na época ele era um simpatizante, né? Ele bebia, ele fumava, ele se prostituía. E ele me ligou e ele falou assim: Ô Rafa, deixa eu falar um negócio pra você. Eu era diácono na época, né? Foi no ano passado, acho que foi no retrasado, não lembro. Eu era diácono. E ele me ligou e ele falou assim: Rafa, deixa eu falar um negócio pra você. Lembra daqueles cultos que vocês faziam lá no clube? Eu falei: lembro. Então aquela semente ficou em mim. E hoje ela floresceu, ela cresceu. Hoje eu estou servindo a Deus, ele está em Portugal, ele ainda joga hoje. Eu estou em Portugal, eu estou aqui, eu estou jogando e Deus ele fez florescer essa semente em mim. E eu queria fazer um convite como gratidão pela sua vida. Será que você não poderia celebrar meu casamento? Eu queria que você fizesse a celebração do meu casamento. E assim, foi algo assim, extraordinário, né? Que Deus ele trabalhou na vida dele assim, de uma forma inexplicável. Hoje ele serve a Deus, ele ainda joga, ele está em Portugal. E eu, diácono, ele fiz o casamento dele, acho que faz 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Fui e celebrei o casamento dele. E você vê assim, às vezes a gente prega, a gente faz, mas Deus ele vai dar o crescimento no fruto, né? E não é no nosso tempo, é no tempo dele. No tempo dele. Estamos numa grande obra. Verdade. E é isso, gente. Assim, eu falo para as pessoas hoje, jovens, né, meus amigos, que eu tive uma experiência com Deus de verdade. Eu conheci a Deus. Ele se apresentou para mim e eu conhecia Ele. Então, assim, não é qualquer coisa que vai hoje me tirar da presença dele. Não é, eu não vou sair porque a pessoa não deu a paz do Senhor para mim. Porque teve uma briguinha dentro da igreja. Eu conheci Jesus, eu não abandono Ele por nada. Né? Então, assim, hoje eu vejo as pessoas por qualquer motivo, vou sair da igreja, não quero mais, vou sair. E assim, quem conhece Jesus sabe que ele não vai te decepcionar. Exato. Ele não vai te decepcionar. Então, assim, o conselho que eu dou para quem está vendo é se firme em Jesus, porque ele não te decepciona. Ô, Rafa, Ele essa não te virada decepciona. pra você começar a pregar, como que deu? Cara, nesse culto no lar que eu comecei aí, que eu falei que o pastor pregou para mim, ele falou que Jesus te ama, seu pecado ele abomina, ele me ensinou muito, o pastor Roberto. Porque assim, eu era muito tímido também, eu não falava bem, por eu não gostar muito de estudar, eu não me expressava bem. E eu chegava no culto, nesse culto no lar, e ele falava assim, olha, quem vai trazer a palavra hoje é o Rafael. Assim, do nada, a gente chegou, fui para cultuar, quem vai trazer a palavra hoje é o Rafael. E eu, tremendo, abria a Bíblia, né, tremendo, falava 5 minutos e parava. Mas você não tava jogando na época ainda, não? Ainda estava jogando, tava nesse... Pra conciliar tudo, né? Foi difícil conciliar. Então, assim, para a questão de pregação, eu comecei assim. Cada vez que eu ia, ele me dava uma oportunidade. Você que vai pregar. Eu não entendia aquilo, achava aquilo muito chato, mas hoje eu entendo essa escola que eu aprendi. Porque eu comecei a pensar assim, todo culto que eu vou, ele está me dando oportunidade para pregar. Então, assim, eu vou sair de casa com uma palavra. Preparado. Aí eu aprendi isso hoje, eu ainda sigo isso. Eu não saio de casa sem ter uma palavra. Porque eu sei que se eu tiver uma oportunidade, posso não ter, mas se eu tiver, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para falar, eu tenho que estar preparado para falar algo de Jesus. Então, essa questão da pregação eu comecei assim. Comecei pregando para 5 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas num culto no lar. E assim, para conciliar não foi fácil.
Não foi fácil, porque a hora a carne quer falar mais alto, a hora eu quero seguir a palavra. Eu acho que é a luta que o jovem, o adolescente, ele tem hoje. É a mesma que eu tinha, igualzinho. Ora, Jesus me tem um chamado para mim para eu pregar, mas ora eu quero fazer a vontade da carne. Exato. Então, assim, a gente precisa conhecer Jesus, que nem eu já falei isso aqui, vou falar de novo. A gente precisa conhecer a Ele. Porque quando a gente conhece a Ele, nada mais importa. Nada mais importa. Eu tenho um exemplo, claro, que eu tenho isso para mim. Quando Daniel ele chega na Babilônia, cativo, Daniel ele estava num ambiente para pecar, estava propício para o pecado. Todo mundo estava pecando, todo mundo estava falando. A regra de moralidade que ele aprendeu em Jerusalém não se aplicava na Babilônia. Lá ele podia fazer tudo. Só que ele chega lá e ele podia comer o manjar do rei sacrificado a ídolos, mas ele fala no versículo 8, Senhor, eu coloco no meu coração não me contaminar com o manjar do rei. E assim, eu levei isso para mim. Aonde eu estiver, assim, ó, eu não vou me contaminar com o manjar do rei, eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Por mais que eu tive muitas propostas, eu tive muita gente chegou para mim e me ofereceu coisas que pareciam boas, agradáveis aos olhos. Não foi fácil, mas eu consegui ser fiel a Deus. Eu vi uma entrevista na SPN sua que você falou que estava jogando, né? E na hora que você estava jogando, você sentiu que, eu não quero mais isso. Foi. Não quero mais jogar. Acabou. Foi. Pra mim é meu último jogo. Foi. Como que foi isso, mano? Tipo, você tá jogando, você tá no campo. Você fala, não quero mais isso. Foi. Eu tava no jogo e assim, essa profecia da irmã, que é o que eu falei no culto de ação e graça, que ela falou assim, eu não te quero jogando, eu te quero pregando. Isso parecia que vinha como uma martelada em mim todo dia, assim, no meu coração. Todo dia eu ia treinar e ficava aquilo no meu coração. Eu não te quero jogando, eu te quero pregando, eu não te quero jogando. Pensa, aí você vai jogar e você fica esse negócio martelando na sua mente. Eu não te quero aí, eu não te quero aí. E até que eu já tinha saído do Manchester, eu estava aqui no Ituano, aqui em São Paulo. Era o Juninho Paulista, né, o presidente. E eu cheguei na sala do Juninho e falei, Juninho, olha... eu tinha ainda mais um contrato de 2 anos e meio, 3 anos, eu não me recordo, mas eu ainda tinha 2 anos, acho que era 2 anos o contrato. E eu falei assim, Juninho, eu quero pedir a minha rescisão. Eu não quero mais. Eu quero abrir mão de tudo, eu quero parar. Eu encontrei um propósito de vida e eu quero parar. E eu tinha ainda mais, acho que era 2 anos de contrato que eu tinha e eu abri mão. E eu vim pra casa e assim, é engraçado isso, porque na época que eu tava no Manchester, que eu tinha um contrato com a Adidas, minha casa era cheia de amigo, né? Eu tinha amigo, eu tinha tanta gente em casa, não tinha um final de semana que minha casa não tinha 5, 6 pessoas dormindo em casa. E assim, chegava assim, umas 3 caixas de roupa pra mim da Adidas, umas caixonas grandes, e eu saía distribuindo assim, ó, pega isso aqui pra você, isso aqui pra você, esse tênis pra você. E assim, minha casa era cheia. E aí, no dia que eu abandonei, que eu falei assim, olha, não quero mais, não tinha um em casa. Parou. Quem estava do meu lado era minha mãe, era minha família. E assim, eu aprendi muita coisa nesse período. Eu aprendi que quem vai estar do seu lado no final de tudo, no momento bom e no momento ruim, é sua família, sua esposa, seu marido. Quem vai estar ali são eles. Por isso que a gente tem que valorizar quem está do nosso lado, porque são eles que vão estar lá quando tudo der errado. E eu lembro que as pessoas me chamavam, você é louco? O que você tem na cabeça? Pra que você vai fazer isso? Você pode... Aí eles falavam essa frase, você pode estar na igreja e você pode continuar. Eu falava, não, gente, pra mim não. Jesus falou que pra mim não, pra mim já deu. Eu parei. Muito forte. E aí, Aninha? Eu parei. Pra mim não dá mais. Eu acho que essa decisão é colocar o ponto final no futebol e você começar a pregar, eu acho que é muito difícil. É difícil. Né? E quando eu vi essa entrevista dele na SPN, eu falei, mano, você tá num jogo, né? Porque eu decidi parar, né? Você tava num jogo, né? E você falou assim, não quero mais isso. Foi. É tipo, abandonei o jogo, vou embora e é isso. É isso. Foi isso. Caramba, Rafa. Top, mano. Foi isso. Não foi fácil, mas foi isso. E é por isso que eu aprendi na prática que é assim, que eu não consigo servir a Jesus por completo, eu estou falando por completo, sem renúncia. Não é possível, não tem essa conexão. Eu posso trabalhar pela metade, vou trabalhar mal feito, mas eu vou
Eu posso estudar pela metade, vou estudar mal feito, mas eu vou. Mas servir a Jesus pela metade não dá. Não existe. Não Verdade. tem como. Sem a renúncia não tem como. Não tem como. Ele não te dá uma benção pela metade. Não dá. Ele te dá uma benção completa. É isso. E você vai servir pela metade. É fato. É isso. É isso, Ana. A Ana tá impactada. Eu estou extremamente impactada. Exatamente. Soa como brincadeira, mas é real, porque assim, é uma coisa macro que aconteceu na sua vida, não é uma coisinha, ai, eu vou renunciar, sei lá, algo simples. Sim. Mas foi algo que mudou sua vida completamente. Entendeu? Assim, e é uma coisa muito grande. Mas nós vemos também o agir de Deus na sua vida, porque eu sei que pós isso, você tem muitos testemunhos e ganhos Sim. na sua vida, né? Porque não é só, tipo, ai, perdi. Você saiu com essa sensação de, tipo, poxa, tô perdendo. Sai, né? Querendo ou não. Na verdade, assim, humanamente falando, a sensação que dá é essa. A sensação é de que você perdeu, que você... Porque, assim, a gente que se dedicou ao esporte, não é só a gente, por exemplo, jogar no sábado, é uma vida que a gente se dedica, Sim. de você não sair com os amigos, porque você tem jogo no outro dia, você se alimentar bem, você dormir bem. Então, querendo ou não, a gente passa muito tempo se dedicando. Às vezes a gente vê a pessoa lá no auge hoje, mas a pessoa ela se dedicou a vida inteira dela para chegar ali. Eu me dediquei a minha vida inteira para poder chegar onde eu tinha onde eu cheguei. Então, assim, não é fácil esse momento. Não é fácil. A gente precisa abrir mão de muita coisa para chegar. Então, a sensação é que você perdeu. Mas, assim, eu tinha muito essa convicção que eu tinha ganho em Cristo. E eu sempre falo isso, o Salmo de Davi, ele é a minha inspiração, Salmo 51, porque Davi ele chegou no momento da vida dele que ele pecou ali com Betseba, né? Ele adulterou, ele mandou matar ali Urias na frente da batalha, e ele tinha ficado com Betseba, teve um filho, só que o filho morreu. E aí o Salmo 51 é quando ele entra no seu quarto e ele começa a orar. E a oração dele no Salmo 51 foi a minha que eu fiz para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu cheguei num estágio que eu falo assim para o Senhor o que Davi falou, tira de mim a coroa, tira de mim o palácio, tira de mim a riqueza, tira de mim a fama, mas não afaste de mim o teu Espírito Santo. Amém. Essa foi a minha oração, porque eu entendi que eu ganhei em Cristo. Sim. Então, assim, ele podia tirar tudo de mim. Tudo de mim ele podia tirar porque não fazia mais sentido. O que fazia sentido para mim agora era Cristo. Naquele momento era Cristo. E continua sendo. Então, assim, hoje eu entendo que eu ganhei. Sim. Hoje, né, olhando para trás, assim, vendo a trajetória, eu entendo que eu ganhei. Ganhei em Cristo. Não tenho a mesma vida que eu tinha. Hoje tenho uma vida simples. Não tenho a mesma vida que eu tinha. Mas hoje eu tenho a presença de Deus em minha vida. E, assim, isso para mim é o que basta. Amém. É o que Glórias basta. a Deus. Incrível. Olha, amém. Estou impactada mesmo. É um testemunho muito forte, muito forte. E que sirva de exemplo para outras pessoas, né? Que vivem esse embate aí de renúncia, de vou deixar os prazeres mundanos para viver para Deus, porque com Deus tudo é ganho. Né? Às vezes a gente acha, nossa, eu perdi, não sei o quê. Não, mas com Deus tudo é ganho. Em Deus tudo é ganho, então. Você ganhou. Né? E quando Jesus ele me chamou assim para pregar, eu tive muito confronto assim com ele mesmo, porque eu comecei a pregar nas igrejas, eu comecei a pregar nos pontos de pregações, e assim sempre pedindo a Deus que me orientasse na palavra que eu iria pregar. E assim, as palavras que Jesus ele colocava no meu coração para eu pregar eram palavras sempre de renúncia, de um conserto, de uma vida nova, de uma mudança de vida. E isso, querendo ou não, muitas das vezes fechou algumas portas para mim. Muitas portas fecharam, mas assim, Jesus ele me chamou para isso. Até porque foi o que você viveu, né? Foi para isso. Foi para esse confronto, foi para essa mudança. Eu já tive lugar que eu ia pregar em congressos grandes, o pastor puxar meu paletó e falar assim, olha, para de pregar agora. Meu Deus. E eu falo assim, tá bom, pastor, só vou fazer o apelo, e quando eu faço o apelo vem 10, 12 pessoas para frente, eu tá aí, pastor.
Já tive vezes de eu acabar de pregar, o pastor puxar o microfone da minha mão e falar assim, olha, não era essa a palavra que a gente queria ouvir, mas tá bom. E assim, isso, é claro que às vezes isso nos entristece. Mas assim, eu sei quem me chamou para isso. Recentemente eu fui pregar num congresso e eu acabei de pregar e o pastor puxou meu paletó e falou, para de pregar agora, acabou. E eu estava pregando justamente sobre a falta de referência nos púlpitos. Né? As pessoas que deveriam ser a referência deixaram de ser. Mas eu falava que Deus ele continuava sendo nossa referência. Ainda que o líder não esteja dando referência, mas Deus ele é nossa referência. E ele puxou meu paletó e falou assim, para de pregar agora. E eu fiz o apelo, veio 10, 12 pessoas para frente. E eu saí de lá chateado, fui para casa. E eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, né? O Senhor que me deu essa palavra para pregar e as portas se fecham, está sendo dessa maneira. E aí uma irmã bateu lá em casa, que eu não via faz anos, bateu lá em casa. E ela falou assim, olha, Deus me trouxe aqui para te dizer que eu vi o que aconteceu. E eu estou contigo nesse negócio. E assim, é o suficiente para mim. É entender que Jesus ele está no negócio e ponto. Né? Eu vejo as mensagens, eu estava lendo ontem, e eu vi, se você pega as primeiras mensagens de Jesus, a mensagem, o teor da mensagem de Jesus é arrependimento. É arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, é isso, não tem outra, não tem como a gente mudar a substância da palavra, é isso. O céu ele é isso, é arrependimento, é mudança de vida, é transformação de caráter. A gente pega a vida de Paulo, Atos capítulo 9, olha a mudança da vida de Paulo. Né? Eu preguei até no congresso da Vila Ré mesmo, que o tema era a mudança de rota. Não sei se você viu, teve... Aí eu preguei nesse congresso, e o tema era mudança de rota, e eu comecei a pregar sobre Paulo. E aí eu preguei assim que Paulo estava indo no caminho de Damasco e Paulo estava indo para prender os cristãos, estava indo com cartas na mão. Só que Jesus encontra ele no meio do caminho. Só que se você pega o texto, Paulo ele não muda a rota. Ele não sai de Damasco e volta para Jerusalém. Paulo ele continua na mesma rota, até Damasco. Só que eu falei, o segredo está aqui. Ele continua na mesma rota, porém com um caráter transformado. E eu preguei sobre isso. Eu falei, olha... ao invés de nós mudarmos a rota, mudar o curso, vamos mudar de caráter, vamos mudar nossa postura, vamos mudar nossa vida, porque é isso que vai fazer a diferença. Né? Porque eu falei, às vezes a pessoa ela apronta aqui, sai daqui e vai para cá. Apronta aqui, sai daqui e vai para lá. E não tem essa mudança. Então, antes da gente mudar de um lugar para o outro, vamos mudar a gente de vida e a gente continuar abençoando quem está à nossa volta. Né? Exato. Ô Rafa, um pouco polêmico. Você acha que as igrejas, assim, estão mais preocupadas com as metas do que com as almas? Na sua visão, assim, como presbítero, líder de jovens, como você é também. Na minha visão, é claro que Deus, eu creio nisso, que Deus ele sempre preserva um remanescente. Em Isaías, no capítulo 1, fala que todo mundo se corrompeu. Todo mundo tinha se corrompido, os sacerdotes ofereciam um sacrifício, mas Deus não recebia, todo mundo se corrompeu. Mas Deus ele tinha preservado um remanescente. Eu acho que a igreja, ela de um tempo para cá, ela tem se corrompido em alguns sentidos, em relação a pregadores, em relação a cantores. Eu vejo, da parte dos pregadores e dos cantores, que alguns, é claro que tem os remanescentes, que nem eu falei, mas eu vejo que alguns transformaram isso num negócio. Eu vou para essa igreja aqui, mas eu vou pregar nessa maior, porque essa aqui paga tanto. Exato. Eu vou pregar nessa aqui porque essa aqui vai ser maior. Vou cantar nessa aqui porque essa aqui é maior. E eles estão se esquecendo do que é o evangelho verdadeiro. De contrapartida também a igreja, ela financia esse negócio. Exato. Né? A igreja está financiando. Tem o pregador, mas tem quem financia. Então, assim, eu já cheguei em lugares, em igreja grande que eu preguei, e Deus falou assim, olha, não estou nesse negócio, não estou nesse meio. E eu já fui em igreja pequena que Deus falou, eu estou nesse negócio, pode pregar que eu estou nesse negócio. Então, assim, as pessoas ela têm muito essa questão de julgar pela aparência. Porque o pregador fez isso, ele é bom, porque ele pregou em tal lugar, ele é bom. Mas às vezes tem alguém na nossa igreja que não aparece tanto, mas dá uma oportunidade para ele, para você ver. Ele só precisa de uma oportunidade, ela só precisa de uma oportunidade. Então, assim, eu acho sim que quem financia em algum aspecto se corrompeu e quem deveria ser o porta-voz da palavra genuína se corrompeu também e transformou num negócio.
no negócio. Essa é a Não, verdade. tem gente que não gosta de falar nisso, tá, galera? Tem gente que fala assim, pra que tá tocando esse assunto? Mas é importante. É importante. Porque É importante. você mesmo falou que um pastor falou assim, não gostei dessa mensagem. Então é uma mensagem comprada. Comprado. Né? Eu já cheguei para pregar. Minha esposa estava comigo nesse dia. E a irmã me chamou, eu preguei na sede da nossa igreja. Aí uma irmã estava lá, me viu e falou: quero te chamar para pregar num congresso. Ah, você cobra quanto? Eu falei: não, irmã, não cobro nada. Eu vou, me fala onde era, próximo aqui. Eu fui. E aí, quando eu cheguei, antes de eu pregar, a irmã foi falar no microfone, ela era uma pastora. E ela falou assim: olha, eu quero pedir perdão para a igreja, porque esse ano não deu para a gente convidar ninguém para pregar. A gente estava sem condição financeira, e eu olhando assim, né, minha esposa olhando, eu estava sem condição financeira e eu não consegui chamar nenhum pregador esse ano para pregar no congresso. Mas o nosso irmão veio, o irmão Rafael, tá aí com a oportunidade e vai pregar. E aí eu tive a oportunidade, minha esposa já estava, né, já querendo, brava. Eu falei: não, fique em paz. E eu comecei a pregar e no meio da mensagem, assim, eu fico muito sensível à voz do Espírito de Deus, né, no meio da mensagem. Claro, a gente estuda, a gente prepara, mas a gente precisa ter essa sensibilidade. E no meio da mensagem, Deus falou assim para mim: olha, tem coisa errada aqui em cima. Tem coisa errada aí no meio. E eu comecei a pregar e passou um tempo, né, acabou, foi embora. E depois de um tempo, o esposo dessa pastora caiu com uma menina, né, saiu. E eu falei assim: olha, Satanás querendo me desanimar no começo para eu não pregar. E assim, eu enfrento muito isso hoje, muita resistência de dentro. Mas eu sei que Deus está no controle. Mas já chegou em cima do púlpito de você falar assim, não vou pregar. Várias Pastor, vezes. me perdoa, não vou pregar. Assim, quem me conhece, quem me convida, me conhece, assim, na maioria dos casos, né? Então, assim, já chegou vez de eu ir em igreja grande, assim, eu falei: pastor, o senhor sabe que eu vou pregar, né? Eu vou pregar. E o pastor: não, filho, pode pregar. Mas, assim, já teve vezes de eu falar assim: Senhor, é essa mensagem mesmo que o senhor quer que eu fale? É isso mesmo que o senhor quer falar? O senhor: não, eu preciso tratar a minha igreja, eu preciso falar. Porque é muito fácil, gente, a gente vir pro culto e a gente ouvir só bênção, só que Deus é maravilhoso. É claro que a gente precisa disso, mas a gente precisa ser confrontado, senão a gente não muda. E se a gente não muda, a gente não vai pro céu. Isso é simples. A equação é essa: mudança de vida, mudou de vida, céu. Não tem isso. A gente não entra no céu de qualquer maneira, né? Eu tenho isso, essa é a minha mentalidade. E eu tava falando na questão de pregadores, né? Porque a coisa tá feia, né? Hoje em dia os pregadores um basicão, não, começou ontem, R$ 1.000, R$ 2.000, quantas pessoas vai ter? É isso. Então é triste, e é como você falou, e a igreja vai financiando, vai crescendo esse negócio, né? Você nem sabe como tá a vida realmente da pessoa, né? Então é punk. Eu lembro que não lembro se foi uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de pregar na segunda de primeira, que o pastor Marcos Nery dirigia no Brás. E eu preguei lá na segunda, tinha bastante gente até, foi uma bênção. E na mesma semana eu ia pregar em Guarulhos, uma igreja que um pastor me convidou, não conhecia ele, foi indicação. E quando eu cheguei lá na igreja, eu lembro a mensagem que eu preguei 2 Crônicas 7. Eu preguei sobre Salomão, o templo, né? Aí eu preguei sobre a santificação para que a presença de Deus ela descesse no templo. E Deus falou assim para mim na época: prega a santificação, começando pelo altar. Eu preguei isso na segunda de primeira. E eu preguei, aí na mesma semana eu ia pregar no Guarulhos, nessa igreja, num congresso. E eu cheguei na igreja, eu fui com a minha mãe na época, estava eu, minha mãe, e tinha um pastor, a esposa do pastor e 2, 3 filhos dele. Era isso. Não tinha mais ninguém na igreja. Eu falei assim: meu Deus. Eu preguei na segunda de primeira no Brás, tinha bastante gente. Na mesma semana eu tô pregando aqui, não tem quase ninguém, eu vou pregar o quê? E aí eu lembro que eu dobrei o joelho e falei assim: eu vou pregar o quê? Eu tava pregando para bastante gente, agora para quase ninguém, o que eu vou pregar? Aí Jesus falou assim para mim: olha, você vai pregar a mesma mensagem.
Porque a palavra não muda independente do ambiente que você tá. Quantidade, né? Você vai pregar a mesma coisa. E eu preguei, foi uma bênção. E assim, eu vejo que tem muito isso, né? Tem muito isso. Os pregadores dão preferência para as igrejas grandes, porque o que entra é maior. Os cantores dão preferência para a igreja grande, porque o que entra é maior. Né? É claro que a gente tem que ver, tem gente que vive da itinerância. Né? Tem gente que vive exclusivamente para isso. Só que tem gente que abusa, né? Exato. Tem gente que abusa. Eu não sou contra essa questão ali, tipo, de você dar uma oferta, o cara veio de longe, pelo eleitor de longe, de você abençoar a vida dele, né? Mas tem pessoas muito próximas, né, Sim. que cobrando valores absurdos, né? Você fala, e aí, como que vai chegar até onde? Não, não. E é o seguinte, hein? Minha foto tem que ser a do meio do É banner. isso mesmo. E eles querem comandar totalmente o Congresso. Então, É tipo, isso. eu imagine Deus vendo isso, né? Não, não tô nesse negócio, não. É isso Nem mesmo. apareço nesse Congresso. Faz vocês aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Top. Tem muito isso. Tem muito isso. O meio gospel, assim, ele tá muito envolvido com essa questão, né? Porque, assim, se a gente chama um pregador famoso, ainda que a gente pague caro para ele, mas a igreja vai encher. Então, assim, vai entrar os rendimentos, vai ser bom. Então, assim, as igrejas pensam o quê? Vale a pena pagar um pouco mais, porque vai encher a igreja. Né? Só que, na verdade, a gente tem que entender qual que é o foco. Né? Qual que é o foco? É atrair uma multidão para dentro que vai estar cheio naquele culto do congresso e depois não vai ter ninguém? Ou o foco é as pessoas virem, serem tratadas, serem transformadas? Qual que é o foco? Eu acho que muito das coisas mudariam se a gente parasse e tivesse esse pensamento. Qual que é o foco? Exato. Qual que é o foco nosso? Né? É a famosa igreja inchada. É isso. Tá inchada, mas não tem força nenhuma. É isso Né? mesmo. É isso mesmo. Essa é a geração. Você é líder de jovens também, né? Isso. Jovens e adolescentes? Jovens e adolescentes. Isso. E aí, como que você faz? Essa questão, tipo, você prega, você é presbítero, você é pai. Não é fácil, assim, a gente tenta conciliar muita coisa, às vezes a gente não dá conta, né? Tem pessoas que auxiliam a gente também, mas não é fácil. E assim, trabalhar com jovens, com adolescentes, é difícil. É difícil. É difícil, é difícil. Né? São problemas espirituais, né? A gente viu uma geração muito depressiva, com problemas psicológicos, então assim é muito difícil, é muito difícil. A gente tem que aconselhar, a gente já procura conversar sempre com eles, já teve casos da gente na escola dominical dando aula, e os jovens se abriam, olha, aconteceu isso, fui abusado, aconteceu isso, e assim, a gente precisa ter essa sensibilidade e entender, né? Porque assim, os tempos mudaram, né? A gente falar que não mudou de 30, 40 anos para cá, os tempos mudaram. Só que assim, o padrão de Deus ele é o mesmo. Então assim, o que Deus ele considerava pecado, o que Deus considerava errado há 50 anos atrás ainda é o mesmo. O padrão é o mesmo, não mudou. Então assim, a gente precisa orientar eles porque eles estão vivendo num mundo em que tudo é bonito, tudo é liberado, tudo é livre. Mas eles precisam entender que dentro da casa de Deus, pertencendo a Deus, há um padrão que precisa ser seguido. Exato. Não é o padrão que o pastor estabelece, não é o padrão que o líder estabelece, é o padrão que a palavra de Deus estabeleceu. Né? Quando Deus ele fala para Noé, segue o modelo da arca que você vai construir. Noé podia fazer do jeito que ele quisesse, mas Deus falou, olha, tem um modelo, é para seguir o modelo. Ele seguiu e foi abençoado por Deus. Então, assim, a gente precisa seguir um modelo que a Bíblia, né, que tem na Bíblia, um modelo que Deus estabeleceu para nós. E para jovens, seguir um padrão, seguir um modelo é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. E a gente é ser humano, tá, gente? A gente é ser humano, a gente gente chora, a erra, gente fica triste. Com certeza. Porque eu vejo que a galera, tipo, não, é meu líder, ele tem que se virar. Exatamente. E não é assim. Exatamente. Né? A gente chora bastante. É Exatamente. punk. Líder erra, líder sofre, líder precisa de uma palavra, né? Exato. E é isso, gente. Eu tenho, assim, muitas experiências que Deus ele deu na minha vida, depois que eu né, abandonei o futebol. Deus ele continuou, né? Não foi uma coisa que eu tive o contato com Deus lá na Inglaterra e cessou. Não, é uma coisa contínua.
Eu e minha esposa, depois que eu casei, conheci minha esposa, a gente tinha um sonho de ter filho. E assim, eu lembro que eu estava pregando, minha esposa estava grávida, e eu estava pregando num congresso, e eu acabei de pregar, sentei. Isso foi num sábado à noite. E aí o irmão veio lá do fundo, chegou no meu ouvido e falou assim: olha, Deus manda te dizer que por esses dias eu vou te dar uma surpresa. E aí a expectativa é o quê? Minha esposa tá grávida, vai dar uma surpresa, é coisa boa de Deus, né? Sim. Uma surpresa. Mas assim, ele só falou isso: eu vou te dar uma surpresa por esses dias. Isso foi no sábado, acho que foi na quarta-feira, minha esposa foi pro hospital, começou um sangramento, fomos pro hospital, chegamos no hospital, fez o exame, tava lá o bebê, tudo certinho. Aí minha esposa ficou com uma dor de barriga, foi no banheiro. Aí voltou para fazer ultrassom de novo. Quando voltou para fazer ultrassom, a mulher falou assim: ué, você tava grávida? Ela falou: tava. Ela falou: não, não tem nada aqui. Você não tem bebê. E tipo assim, ela teve um aborto naquele momento ali no banheiro, no período. Quantos meses? Eu acho que ela tava no comecinho, não lembro se era 2 meses, 1 mês e pouco, tava bem no comecinho. Nossa. E assim, já tinha comprado roupinha, já tava arrumando o quarto, já tava tudo certinho. E aí passou um tempo, a gente chorando, sofrendo, e a gente via pessoas saindo com o bebê assim do hospital, né, se alegrando, e a gente saindo chorando assim, né, porque tinha acabado de perder. Aí passou um tempo, acho que foi no outro ano, minha esposa ficou grávida de novo, gêmeos. E tava feliz, tava comprando as coisinhas, arrumando. Aí começou um sangramento. Bem no pico da pandemia, fomos pro hospital. Minha esposa perdeu de novo. Aí eu falando assim, meu Deus, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando isso acontece é: mas onde está Deus nesse negócio? O Deus que me tirou de lá, que me fez promessa que ia fazer, cadê Deus nesse negócio? E teve um culto lá em Recife, que eu fui pregar, no Nordeste fui pregar, minha esposa foi cantar. E eu tava pregando no culto, aí era uma pastora. Aí acabou o culto, ela me chamou lá pra frente, ela chamou minha esposa. Não conhecia a gente. Ela colocou a mão na barriga da minha esposa. Falou assim: olha, Deus manda te dizer. Tô eu confundindo a medicina no teu ventre. E conte o tempo que você vai gerar. Não, passou, deu o tempo da gestação ali, minha esposa, Davi, veio. Aí agora, dia 29, agora tá marcado o parto da minha esposa, Mariana. Pra glória de Deus. Então, assim, a chamada de Deus, ela vem com sofrimento, ela vem com choro, mas ela vale muito a pena. Vale muito a pena. Desculpa, gente, eu fico emocionado, porque eu lembro do Nicolas, né? Do meu filho, com 6 anos, que tá agora, né? E a mesma história, Rafa. A Nathalie teve um aborto acho que com 3 meses, né? E na época, nossa, eu fiquei, né, deslumbrado. Eu falei, nossa, Deus, e aí? E eu tava, se eu não me engano, eu tava próximo de um congresso de jovens, né? Que eu estava na frente. Gente, é o confronto. Você fala, e aí, Deus? Aonde que tá você, né? Nessa hora, né? Porque você começa a sonhar com esse momento, É mesmo. né? E eu lembro que logo em seguida meus pais, né? Minha mãe é incrível. Ela sempre falava pra mim assim: tudo tem um propósito, Evandro. Eu falava assim, né? Com perca, ela, tudo tem um propósito. Fica calmo. E eu lembro que acho que passou uns 3, 4 meses no máximo. Tem aquele período que não pode, né? Isso. Enfim, né? E a Natri começou a sentir mal, assim, né? Aí foi coisas de mulheres, né? Coisas de mulheres, né? E a gente foi pra praia. Nisso que eu tava na praia, no prédio, o meu pai pegou e falou assim, ó, vamos fazer uma oração, né? Que Deus vai ter surpresa, né? E nisso que ele começou a orar, ele falou assim, ó, eu vejo você logo, logo com um menininho com o cabelo arrepiado no seu colo. E, gente, é uma coisa que eu vejo meu filho hoje fazendo tudo comigo. Evangelismo, ele tá na escola dominical, ele tá fazendo a obra. E sabe aquele negócio que você fala, mano, valeu a pena. É isso. É uma sensação que eu falo, Deus, você passaria de novo? A dor dói muito. Dói muito. Entendeu, Rafa? Você passou 2 vezes, né? 2 vezes.
Mas é a questão de você falar, eu tô no caminho certo. Hoje eu vejo o meu filho, papai, eu quero ir no podcast com você lá. Legal. Ele tá acompanhando isso, né? Minha esposa tá grávida, né? A gente tá no caminho certo. Porque a gente tá sendo o exemplo, né? E é uma coisa que a gente sempre fala pros jovens, né? Isso. O exemplo arrasta, né? A dor é um aprendizado. E na minha vida eu sempre tive que tomar umas pancadas para aprender, né? Mas quando você fala de filho, meu, me desmonta. Porque começa a passar um filme na minha cabeça, né? Porque eu confrontei a Aninha muito, Deus. Muito. É questão de falar, Deus, não fala comigo. Eu não acredito mais em você. Isso. Né? Eu cheguei até aqui, até pra quê? Pra ser envergonhado, né? E hoje eu vejo a minha promessa, eu falo, meu, que isso? Glória É a pro Deus. nome dele ser engrandecido mais ainda. Glória a Deus. Isso é forte. Eu faço faculdade hoje. Eu tô no 5º ano de direito, né? Tô no último ano. E eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu vou apresentar meu TCC agora. E eu falei, Senhor, eu preciso de um tema que vai glorificar o teu nome e que eu consiga falar alguma coisa que o Senhor vai ser engrandecido de alguma forma, né? E eu vou falar justamente sobre o que eu passei, né? Essa questão da criança no ventre, né? Hoje essa questão do aborto ela é muito forte, né? E eu vou confrontar justamente isso, né? O valor da vida no ventre. E eu cheguei para minha professora e falei assim, professora, eu vou falar sobre esse tema aqui. O que a senhora acha? Ela falou assim, olha, você sabe que você não vai agradar muita gente com isso, né? Eu falei, professora, não tem problema, eu quero falar sobre isso. E assim, eu sei que Deus ele tá nesse negócio, porque quando a gente já tem um confronto assim logo de cara, alguém já rejeitou logo de cara, eu sei que Deus ele vai trabalhar. Sim. Eu acho que assim, se tudo tá indo muito bem, tudo tá indo muito fácil na vida do crente, alguma coisa tem que avaliar algumas coisas, porque para nós nada é fácil. Nada é fácil. Não, a caminhada com Jesus não é fácil, nada é fácil. Então, assim, eu vejo muito essa questão de confronto, de uma vida com Deus. Eu tenho isso muito forte comigo porque eu passei por isso, né? Às vezes o jovem fala assim para mim, Rafa, mas é tão difícil abrir mão de algumas coisas, é tão difícil renunciar. Eu falei, eu sei que eu passei por isso, mas você consegue. Dá para abrir mão, dá para renunciar, dá para você dizer, não vai doer no começo, vai ser forte, mas dá. É difícil, mas dá. Eu tenho muito o exemplo de Ezequiel. Até quando eu fui pregar lá em Recife, eu dei esse testemunho. Eu falei assim, gente, eu vejo a minha vida assim como a vida de Ezequiel. Ezequiel trabalhou ali, ele se dedicou 30 anos da vida dele para ser um sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. O povo foi levado cativo para a Babilônia e ele tinha essa experiência já dos pais, dos amigos ali, de como era ser um sacerdote. Ele dedicou 30 anos para isso. Só que a Bíblia fala que quando ele completa 30 anos, Deus fala assim, Ezequiel, eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para você ser aquilo que eu quero. É como se Deus falasse assim, olha, se eu te deixo em Jerusalém, você vai ser sacerdote e realiza o que você quer. Mas eu te trouxe para a Babilônia para te transformar num profeta. E eu vejo muito isso, assim, Deus ele tem os seus meios de trabalhar. Eu acho que se eu ficasse aqui no Brasil nessa época da minha rebeldia, talvez eu não tivesse esse contato tão íntimo que eu tive com Deus, que Deus teve que me levar para fora, para eu ter vontade de ler, para ele se revelar para mim. Então eu acho que Deus ele tem esses meios de trabalhar. No livro de Naum, no capítulo 1, fala assim que Deus ele tem um caminho no meio da tormenta. Né? Assim, pensa nisso, gente. Um caminho no meio da tormenta. Pensa a tormenta, a tempestade, a primeira coisa que a gente quer é sair dela. Sair da tempestade, sair do terremoto, sair de tudo isso, mas a Bíblia fala que Deus ele tem um caminho no meio dessa tormenta. Né? Em vez da gente sair, Deus fala, continua porque tem um caminho. E eu creio muito nisso, que Deus ele tem um caminho para nós, mesmo nesses momentos de dificuldade, de quando tudo parece estar dando errado, Deus ele tem um caminho ali, eu creio muito nisso. Top. E aí, Aninha? Eu sempre acompanho os podcasts, né, da galera, mas esse me chama muita atenção, né? Porque a gente começa a entrar em várias histórias, né? E Deus, ele sempre tem algo a dizer, né? E eu fui ministrado hoje, mano. Por você e pela sua vida. Eu fui ministrado. Fomos. Exato, né?
Porque às vezes as pessoas, é só um bate-papo, é só mais um vídeo que vai subir. Mas eu vou dizer, mano, você edificou minha vida. Glória a Deus. Glória a Vai. Deus. Com você, Aninha. Fomos, desde o início. Glória a Deus, Aninha, glória a Até Deus. a sua postura, a sua humildade, porque nós vemos pessoas com tão pouco sendo tão arrogantes, de verdade. Mas Meu você, Deus. por toda a sua história, por tudo que você já passou, você tem, assim, você poderia ter uma postura totalmente diferente da que você tem. Mas nós vemos Deus na sua vida, na Glória a sua Deus. fala, no seu olhar, em tudo nós vemos Deus. Glória a Entendeu? Deus. E a humildade, porque eu creio que Jesus também era assim. Gente, Jesus, Deus, tem noção? Glória a Deus. E ele falava com pessoas improváveis. É. Então eu não via, em nenhum momento eu vejo na Bíblia a arrogância de Jesus. Então a mesma coisa na sua vida. Eu Glória louvo a a Deus Deus. pela sua vida. Estou te conhecendo agora, mas você transmite mesmo essa questão do amor de Deus, do amor de Jesus, do chamado Deus. genuíno. Então que Deus continue te honrando e Amém. falou muito comigo mesmo, gente. Uma Amém, bênção. glória a Uma Deus. bênção. Eu tava falando com a Aninha nos bastidores aqui, que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tava em casa, né, depois de todo esse testemunho, depois de ter abandonado, largado tudo, aí meu telefone tocou, né, e eu atendi, não conhecia o número, eu falei, olha, quem tá falando? Ele falou assim, olha, eu sou da Band, e eu vi essa história, fiquei sabendo por não sei quem, não lembro, um amigo indicou, e eu fiquei sabendo da sua história e eu queria fazer uma reportagem com você. Tem essa possibilidade? Eu falei, não, tem, lógico. Aí ele falou assim, mas a gente precisa ver os locais que a gente precisa fazer as gravações. Você tem alguma exigência, né? Você quer alguma coisa? Eu falei assim, olha, eu tenho só uma exigência, só uma. Eu preciso que você vai gravar, a gente grava onde você quiser, mas porque era dividido em blocos, né? Ele falou assim, olha, a última gravação que você for fazer, eu quero que seja dentro da igreja. Um dia que eu estiver pregando, e você vai fazer nesse dia. Pode ser? Porque eu pensei assim, se passar, nem que for um trecho da palavra, quando alguém estiver ouvindo, né? Nem que se for uma Jesus te ama, alguma coisa do tipo, alguém pode ser impactado por aquilo. E ele foi. Ele foi na sede do nosso setor, o pessoal da Band, no setor 16, levou todo o equipamento, a gente fez a reportagem. Foi uma bênção, foi uma bênção. E depois aí passou uns 5 dias, me ligou a ESPN. Ô Rafa, vi sua reportagem na Band, quero gravar com você. Você tem alguma exigência? Você quer falar alguma coisa? Quer pedir alguma coisa? Eu falei, olha, tem só uma. Tem que gravar dentro da igreja, no último bloco. É a mesma coisa. E foi, gravou, levou eu pregando, e aí depois passou na TV, passou um trechinho da mensagem assim, bem rápido. Mas eu falei, e depois assim, eu recebi muita mensagem de pessoas falando, eu vi um trechinho da mensagem, fui edificado, que Deus abençoe, estava fraco, eu vi um trechinho, que Deus abençoe. E assim, tudo foi para a glória de Deus, essa questão, né? Não foi para eu me aparecer, para eu me mostrar, foi para que a glória de Deus aparecesse ali, e realmente foi isso que aconteceu. Né? Quem viu ali mandou mensagem depois falou, obrigado, que foi bênção. E sim, tipo, depois de um tempão que eu tinha parado de jogar já, né? E você vê que ainda repercute algumas coisas. Não, e é propósito, porque nós propósito. estamos dentro da igreja. É isso. É propósito. É isso. Tem muitas emissoras ainda que te ligam para fazer Não, entrevista ainda, não? a ESPN foi a última. Foi uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Foi a última. A Band e a ESPN, foi tipo, na sequência, assim. Um tempo atrás, um jornal da Inglaterra, Mirror, não lembro o nome, me chamou para fazer entrevista também. E meu inglês estava fraco. Fazia tempo que eu não falava e eu fiz a reportagem com ele no WhatsApp. Foi bem isso também. Também não sei como pegou meu contato. Aí, ô, Aninha, passa o horário do inglês para ele, né? E aí quem... Exactly. Ô, Rafa, mas é benção, né? Eu acho que essa questão do que a gente fala das entrevistas, né? De qualquer forma, a gente está pregando a palavra de Deus. Sim. Né? Sim. Às vezes, como eu já falei, as pessoas acham que é uma coisa comum, é uma coisa que não vai acontecer nada, né? Mas eu tenho certeza, o que a gente está falando aqui, tem pessoas que vai ser impactada, vai mexer com alguém, né? Os podcasts anteriores foi a mesma coisa. Glória né? a Deus, eu creio. Sempre alguém
tá te observando. Eu creio. Sempre tem alguém te observando, Eu não creio. importa. E a semente, né, foi lançada. Eu creio. Se eu fui impactado, imagine quem vai assistir. Eu creio, amigo, eu creio. Eu tenho. A gente já está para encerrar, né? Eu tenho só uma palavra que eu gosto muito, e eu queria deixar aí para quem ouve. Em Lucas 5, fala do chamado de Pedro, né? Quando Pedro ele foi chamado por Jesus. E eu aprendo tanta coisa nisso, porque eu vejo às vezes a minha vida ali. Quando Pedro estava pescando e teve uma noite ruim na pescaria. Né? Pescou a noite inteira e Pedro ele sabia muito bem o local de pesca, o horário de pesca, ele sabia de tudo isso. Ele teve uma noite ruim, né? Não pescou nada, a Bíblia fala que ele não pescou nada. Só que Jesus chegou no dia seguinte bem cedo e uma multidão vinha para querer ouvir Jesus. Jesus fala assim: Pedro, eu quero seu barco emprestado, né? Eu quero entrar no seu barco para poder falar com essa multidão. A multidão vai sentar, vai me ouvir, eu vou ficar do barco. E eu pensei tanto nisso porque Jesus está pregando para a multidão e Pedro ele está ali de segundo plano. Né? Jesus está trabalhando com a multidão e Pedro está ali, encostadinho no cantinho, talvez sentado ali no barco. E a Bíblia fala que depois de Jesus falar com a multidão, Jesus fala: Pedro, agora a gente vai mais a fundo. Leva o seu barco mais a fundo, que agora eu vou trabalhar em você. E aí quando leva para fundo, Jesus fala: olha, joga a rede. E Pedro joga e a Bíblia fala que muitos peixes, ali a rede está quase se rompendo. Pedro tem que chamar gente para ajudar. E eu fico pensando a mente de Pedro nessa hora, porque Pedro está falando assim: se esse homem ele tem a capacidade de pescar tanto peixe, e quando a gente fala de peixe, a gente pode trazer para essa questão dos valores de dinheiro, porque se Pedro vende ali era muito dinheiro. Se esse homem tem essa capacidade de fazer isso, né, ele pode mudar a minha vida. Né, até no sentido material, no sentido financeiro, se ele fez isso com o peixe, ele pode fazer muito peixe, a gente pode vender e ficar rico. Mas ali a Bíblia fala que quando Pedro ele vê essa obra de Jesus, a primeira reação de Pedro é olhar para dentro de si. E ele fala assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E essa dinâmica ela é muito bonita, porque Jesus está trabalhando e Pedro ele não está olhando o que está acontecendo em volta. Pedro ele olha para dentro. Né? E quando ele olha para dentro, ele reconhece que ele é pecador. E eu penso muito nisso, assim, esse trabalhar de Jesus, quando Jesus trabalha, e ele trabalha de forma genuína, a gente não fica olhando para o lado, a gente não fica olhando para a vida da Aninha, para a vida do Evandro, para a vida de ninguém, a gente olha para dentro da gente. E quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê quanta coisa ruim a gente tem do lado de dentro. E às vezes o aproximar-se de Jesus, por que muita gente não quer se aproximar de Jesus? Porque quando a gente se aproxima da luz, a luz faz a gente ver aquilo que está escuro, aquilo que está obscuro, faz a gente olhar para dentro. Então essa questão de se relacionar, de ter compromisso com Jesus, muita gente não quer vir, ouve um louvor, vai embora, ouve uma palavra, vai embora, não quer compromisso. Porque se ter compromisso sabe que vai olhar para dentro e para dentro a coisa está ruim. E aí, para finalizar, eles voltam ali para a terra, né? Volta ali, põe o barco na terra, e ali era a chance de Pedro, gente, pensa nisso, era a chance de Pedro de vender aquilo, fazer uma aposentadoria, ficar tranquilinho, estabilizar, porque era muito peixe, podia vender. Só que aqui eu pego para mim o último versículo do capítulo 5, a Bíblia fala que Pedro, ele larga tudo, ele deixa as redes, deixa tudo, deixa os peixes e vai seguir Jesus. E aqui é o que eu tomo para mim, é isso. Quando a gente encontra Jesus, nada mais importa. Tudo que é bem material, financeiro, fica tudo para segundo plano. Depois pega esse capítulo 5 e leia, o chamado de Pedro. Ele ganhou muito peixe, podia ganhar muito dinheiro, podia fazer sua aposentadoria, mas ele larga tudo e vai seguir Jesus. E aí mais para frente, um dos questionamentos de Pedro, dos discípulos, é esse: Senhor, mas nós abandonamos tudo para te seguir, deixamos família, deixamos amigo, deixamos tanta coisa. Jesus fala assim: Pedro, não há ninguém que tenha aberto mão de tanta coisa que não há de receber 100 vezes mais nessa terra e lá em cima. Então, assim, tudo há um propósito de Deus. A grande questão é se a gente está disposto a abrir mão ou não. Essa é a questão. Essa é a chave do segredo. É a gente está disposto a abrir mão ou não.
Que pena que acabou, Rafa. Amém, Nossa, gente. ficava Amém, aqui a amém. tarde inteira nesse bate-papo. Amém. Que Deus te abençoe Amém. grandemente seu ministério. Amém, meu Manda um irmão. abraço pra Mayara, Amém. pro seu pequeno, Amém. né? E a pequena que tá vindo agora, Chega né? dia 29, se Deus quiser, tá aí. Nossa, meu. É punk. Mas Deus abençoe a sua vida. Como eu falei no começo, né? Amém. É palavra do céu, mano. Amém. Fui edificado essa manhã. Foi Amém. bênção. Deus Amém. abençoe mesmo. Amém. Amém. Agora é a minha parte. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhar. Foi muito edificante. Amém. Em todos os quesitos, não só de conhecer, né, o seu trabalho, mas também fomos ministrados aqui por Deus. Amém. E creio que todos, onde chegar essa palavra, que todos também sejam abençoados e ministrados. Em nome de Amém, Jesus. glória a Deus. E eu que agradeço, gente, pela oportunidade, pelo espaço, Aninha, Evandro. Deus abençoe o pessoal aí da mídia. Deus abençoe também quem vai estar ouvindo. Que Deus possa abençoar, falar com o seu coração. E obrigado pela oportunidade e pelo espaço, gente. Deus abençoe, viu?